Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. A nossa palestra da noite de hoje é sobre a luxúria, que é um dos pecados capitais e que faz referência ao excesso de valorização do sexo. O sexo não como um processo natural de reprodução e de perpetuação de uma espécie no planeta, o sexo não visto como um momento de troca dentro de um relacionamento afetivo de maior reciprocidade, integração e respeito entre os parceiros, independente se do mesmo sexo, de sexos diferentes, porque o amor fala mais alto, mas aquele sexo que é vivenciado de forma desequilibrada, de forma desvirtuada, onde muitas vezes a pessoa ou se faz de objeto sexual para outros ou outro, ou faz o outro ou os outros de objeto sexual para si e desvirtua a real importância de uma vivência sexual saudável, normalmente, então, desequilibrando-se, exercendo esta qualidade importante, necessária, de troca energética, positiva, harmoniosa e equilibrada, e é uma troca energética muito forte, porque telúrica, de uma forma exacerbada, desequilibrada e que gera um vício. Portanto, um erro de conduta que repercute num defeito, numa vivência incorreta e que vai trazer consequências danosas para si, para o outro ou para ambos, e que será mais ou menos grave, mais ou menos grave do que, dependendo, né, do quanto se dedica e de quanto tempo se dedica a essa vivência. O sexo, ele é uma atividade importante dos indivíduos, não que seja essencial. Há pessoas que desejam não se relacionar sexualmente. Há pessoas que desejam, inclusive, não experimentar o prazer consigo mesmo, numa masturbação, por exemplo. E tudo bem. Se a pessoa está consciente dessa decisão, e se consciente dessa decisão, para ela está feliz, em equilíbrio, em harmonia, sem problemas, porque ela está bem resolvida nesse aspecto. Porém, o sexo para as espécies, ele é importante porque é a forma como nós nos reproduzimos naturalmente, ou seja, que desempenhamos a formação de novos indivíduos biologicamente. Obviamente que temos reproduções assistidas, reproduções artificiais em laboratório, não estamos ponderando isso. Estamos ponderando que o sexo foi dado aos indivíduos, aos seres vivos, a reprodução, a multiplicação celular, no sentido de que geremos novos indivíduos a partir de nós, que vão povoar o planeta, que vão realizar as suas funções e que vão manter a constância da vida no planeta, não é? No universo. O sexo, então, ele tem uma finalidade reprodutiva, que é uma necessidade de gerar novos indivíduos para que eles povoem o planeta, que é o único planeta de comprovada existência de vida, e vão passando por processos evolutivos que permitam a melhoria da qualidade, da excelência dos indivíduos, não só fisicamente, mas também moralmente, emocionalmente, espiritualmente falando, progredindo, evoluindo, aprendendo, melhorando, né? E, portanto, melhorando também as relações, o meio,
o mundo. Mas o sexo, ele tem também uma função relacional, de comunicação, de troca, de energia, de informação, de carinho, de reciprocidade com um parceiro ou uma parceira. E essa necessidade, normalmente, é desencadeada por um desejo, por um olhar de forma diferente para o outro, por uma atração entre dois indivíduos, que poderá ser maior ou menor, dependendo do quanto cada um se dedique a isso, mas que com certeza será melhor se houver junto uma afetividade, portanto, um envolver-se com o outro, no sentido de buscar não só o próprio prazer e o próprio bem, mas também o prazer e o bem do outro, com quem se está convivendo. Portanto, o respeito, a reciprocidade, a convivência saudável, a compreensão do que cada um gosta, dos limites e possibilidades que cada um se impõe ao outro, e o respeito a isso é muito importante. E também, num processo evolutivo, a busca da monogamia. Não que não se possa terminar relacionamentos que não deram certo e buscar novos relacionamentos nos quais se encontre mais afinidade, mas que essa troca não seja constante, inconsciente, inconsequente, a ponto de gerar danos emocionais para si e para o outro, danos físicos para si e para o outro, e uma promiscuidade que não é positivo para a evolução planetária. Porque daí demandam maior número de agressões, maior incompatibilidade de decisões e, principalmente, um maior desenvolvimento de doenças que são transmissíveis dessa forma, ou seja, sexualmente, as ISTs. Propagando, disseminando esses elementos, até como uma forma de controle, né, da quantidade. Não estamos dizendo aqui também que gostar de sexo é pecado, é ruim, porque não é verdade. Não estamos dizendo que precisa ser limitado o número de relações sexuais no dia, na semana, no mês, que isso traz um potencial de maior ou de menor responsabilidade, de maior ou menor valor. Porque isso demanda de cada um e de cada relacionamento e do entendimento de cada relacionamento e das próprias vivências individuais e coletivas e relacionais de cada um. Porém, tudo que é feito em excesso, em exagero, gera desequilíbrio. E tudo que há uma falta, uma escassez que não é consentida, consciente, elaborada e aceita, também vai gerar um desequilíbrio, uma desarmonia. O sexo, então, exacerbado, não só o físico, fazer o ato sexual, mas também o mental e até a própria autoestimulação, ela se torna um vício quando ela ocorre em demasia, além do normal, quando vira quase que ou uma obsessão, onde a pessoa praticamente só vivencia isso, só pensa isso, só quer isso e só vê esse potencial de troca física com o outro, onde não consegue se envolver emocionalmente em momento nenhum, desenvolvendo uma atitude de respeito e de consideração para consigo e para com o outro. E aí denotando muitas vezes uma carência. Então pode se relacionar sexualmente no sentido de buscar um parceiro a qualquer custo, uma companhia, achando que não é suficiente a sua própria companhia, achando que precisa dessa busca pelo outro, como se o outro fosse completar algo que ele não é capaz de completar e nem nós somos capazes de completar, que é essa sensação de vazio que nós sentimos, e nós nos esvaziamos
quando nós não nos preenchemos de sentimentos, pensamentos, atitudes e emoções positivas, e não é o outro que vai trazer isso para nós, somos nós que construímos e que cultivamos isso em nós. Também o sexo com desequilíbrio, então muitas atitudes autodestrutivas ou destrutivas dos outros, posturas que muitas vezes não são agradáveis ao outro, mas que o outro se submete ou é obrigado a cumprir. Relacionamentos sexuais que não são saudáveis, principalmente entre pessoas que não têm consciência do que estão fazendo ou que são muitas vezes violadas nos seus direitos de preservação da vida, da integridade física, da harmonia e do equilíbrio, né? Gerando, então, uma toxicidade, né? Um prejuízo, um trauma ao outro ou a si mesmo. Muitas vezes um sexo que busca uma codependência, ou então gerar uma dependência do outro, ou desencadear uma dependência de si em relação ao outro, gerando atitudes de possessividade, de agressividade, de ciúmes desmedidos, né, de insegurança, por achar que precisa do outro e que o outro é seu e que é propriedade do outro, e que são todas atitudes desarmônicas no sentido de compreendermos que nós somos livres, de que nós somos plenos e de que o outro vem para fazer trocas conosco, que nos beneficiem a ele também, de crescimento, de aprendizagem, de evolução, de amor, de afetividade, de equilíbrio, e não o contrário, para tirar, para puxar, para sugar energia, né? Que nós precisamos para nos manter e que o outro também precisa para se manter. E gerando, então, perigos, né? O perigo de uma IST, de uma infecção sexualmente transmissível, viral, bacteriana, de protozoário, de fungos, né? Gerando lesões, produzindo violências que são morais, ou violências que são físicas, ou violências que trazem um impacto, um encargo, o desenvolvimento de um karma para esta vida ou para vidas futuras, né? E também emocional, de se sentir preso ou de se sentir dependente do outro ou o outro da gente, quando na verdade seria algo de troca, de reciprocidade, de respeito, de harmonia, de equilíbrio, de amor, de consideração, de convivência e também de reprodução que permita uma vivência plena, estável, harmônica, próspera, e que é uma opção, sim, desenvolver, porém que não é uma opção nunca ser infeliz, ou porque está, ou porque não está sexualmente ativo. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, e esse equilíbrio é interno, ele não vem do outro, ele vem de você, da consciência que você vai aprendendo a ter em relação a essas situações, inclusive em relação à importância que o sexo tem, né? Para a vida e para você especificamente, dentro do processo da vida. O sexo, ele é uma expressão da criatividade, ele mexe com a energia telúrica, ele mexe com a energia do chakra básico, que é o chakra que nos conecta à Terra, e também com o chakra, é claro, umbilical das relações sexuais, da expressão da criatividade. Gerar uma nova vida é uma expressão de criatividade. E quando eu tenho uma vida sexual saudável, que independe manter relações sexuais ou não, quando eu estou bem resolvido sexualmente, com a opção que eu fiz e sou feliz dessa forma, eu consigo ser próspero, eu consigo desempenhar a minha criatividade, expressar essa minha criatividade em mim, na minha vivência, no lugar onde eu vivo, nas relações que eu mantenho de qualquer forma,
de maneira saudável, harmoniosa, equilibrada e respeitosa, sem invadir o espaço alheio, a decisão alheia e também sem deixar que o outro invada o meu espaço, a minha vivência, né? Ou que eu me violente no sentido de fazer algo que eu não queira ou aceitar algo que eu não mereça em função de lidar com uma sexualidade que eu não consegui desenvolver de uma forma harmônica, equilibrada, justa para todos, né? A expressão da criatividade que o sexo traz, que o sexo saudável traz, ele permite a geração do novo, o novo filho, o novo projeto, a nova estrutura, a nova vida, o novo relacionamento, enfim, né? As novas possibilidades que nós nos permitimos no nosso processo de aprender, de evoluir e de se desenvolver cada vez mais e melhor. Então, está agregado, então, a prosperidade. Quando a minha vida sexual, quando as minhas opções sexuais, quando o meu entendimento sexual não é adequado ou não está eficiente, suficientemente harmonizado, equilibrado, numa qualidade necessária, eu gero uma escassez na minha vida de oportunidades materiais, relacionais, emocionais, afetivas, espirituais e intelectuais também. Porque fica faltando algo ou sobrando algo que gera um desequilíbrio. Então, a luxúria, ela é um vício de pensamento e de atitude, no sentido de exacerbar a vivência sexual por uma falta de consciência de que ela vem para te auxiliar no relacionamento, na troca energética, porém ela não vem para suprir uma carência e também não vem para subjugar o outro na sua fraqueza e não vem para tirar do outro, mas vem para somar no sentido de trocar afetividade, trocar energia e ambos se suprirem nesse processo, ou a gente se suprir a si mesmo se fez a opção por não manter relacionamento sexual, desde que isso não gere um desequilíbrio, uma desarmonia, né? Uma falta de alto valor, de alto amor, de autoestima positiva que a gente tenha e até, né, de desenvolver uma visão mais íntegra e mais responsável e respeitável pelo outro ou pelos outros com quem a gente convive. Então, um sexo equilibrado, harmonizado, ele demanda sempre uma atitude de respeito, uma atitude de reciprocidade, uma atitude de compreensão, de empatia e uma atitude também de maturidade, não só para comigo mesmo, mas também para com o outro e também para com a situação vivenciada, no sentido de que todos são importantes, todos têm função, e função na manutenção do equilíbrio a partir das aprendizagens e vivências positivas que vamos desenvolvendo e que vai nos permitindo, então, alcançar patamares mais elevados de consciência, de apropriação do conhecimento e também de compreensão da função das relações que nós mantemos, né, para essas vivências saudáveis, harmônicas e de desenvolvimento do amor incondicional, que nada mais é do que o desapego da animalidade para um desenvolvimento de ampla visão, de ampla
consciência, né? Das nossas potencialidades, habilidades, competências e responsabilidades também, no burilamento das nossas faltas, na revisão dos nossos defeitos e na busca, então, por uma melhor e maior qualificação progressiva, né, das nossas boas qualidades. O sexo desenvolvido com amor, com respeito, com harmonia, com equilíbrio, ou o não sexo ponderado e aceito, né, como opção, ele vai sim abrir as portas para o desapego, para o amor incondicional e também para a prosperidade, a abundância, a riqueza, que não é só física, que não é só material, não é só financeira, mas é também emocional, é também espiritual e é também intelectual. Nós evoluímos nessas trocas também, nós nos aprimoramos, aprendemos mais nessas trocas também e nos tornamos mais conscientes de quem nós somos, do valor que nós temos e também de quem é o outro e do valor que o outro tem na nossa vida. Eu desejo imensamente que o sexo seja usado como uma habilidade para auto-melhoramento de cada um e, portanto, dos relacionamentos que se mantêm, né? Ou até na abstinência dele, numa decisão consciente, responsável e de aceitação, né? De que com a evolução, cada vez menos essas trocas são físicas e, portanto, serão mais sentimentais e mais energéticas possível. Agradeço imensamente quem assiste o canal. Quem quiser deixar o seu like, curtir, compartilhar o vídeo também fique à vontade. Aqueles que quiserem se inscrever no canal também eu agradeço. Aqueles que quiserem deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo ou algum comentário pedindo reiki, também fique à vontade. Os inscritos e espectadores recebem o reiki nas atividades que o reikiano exerce todo dia, nas suas ferramentas. Lembrando que o reiki é a energia, o recebimento da energia universal inteligente e que vai para você de acordo com as suas necessidades, então não precisa deixar o porquê, até para você poder manter a sua privacidade. E desejo uma semana de muita harmonia, de muito equilíbrio, de muita luz, de muita paz, de muito amor, de muito respeito, consideração e reciprocidade nas relações, inclusive sexuais, para que isso seja um alicerce energético para você e todos os que estão ao teu redor e não um desprendimento desnecessário de energia que te vai fazer estagnar, que te vai fazer não progredir e que te vai fazer gerar traumas e se traumatizar desnecessariamente. Que possamos viver a nossa sexualidade de uma forma harmônica, compreendendo que é parte de nós, mas que não é nem desnecessário e que também não é tão exacerbado quanto muitas vezes a gente, em determinadas fases ou talvez até durante a vida por desequilíbrios, acaba desempenhando ou desenvolvendo de forma inadequada. Desejo uma semana de muita luz, de muita inspiração, de muita criatividade, porque é isso que traz a prosperidade para todos. Um abraço, até o nosso próximo encontro na semana que vem.